pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre áreas e perímetros de figuras. Em especial, a gente vai trabalhar com os quadriláteros de dois tipos, os quadrados e os retângulos. Aqui eu tenho três figuras desenhadas. Esse aqui é um quadrado, eu tenho aqui representando essa parte amarelinha. Esse aqui é um retângulo, esse aqui é um outro retângulo. E aí, eu queria mostrar para vocês duas coisas. Então, vamos supor que eu tenha um quadrado aqui. Qual é a diferença entre eu obter a área e o perímetro? Então, vamos começar com o perímetro. O perímetro, ele é uma medida linear. Então, a gente pode medir um perímetro com uma linha. Então, nesse caso, eu tô fazendo num caderno quadriculado para que vocês consigam já perceber o que está acontecendo. Mas, geralmente, a gente não tem esses quadradinhos em volta. Então, como que eu vou medir o perímetro? Perímetro é a medida do contorno da figura. Então, eu vou até puxar uma setinha aqui. O perímetro é o contorno. Então, para eu contornar isso, eu vou pegar uma linha, vou medir aqui, vou dando a volta, segurando bem certinho, medir para lá e agora terminei aqui. Essa foi a medida que eu obtive para minha figura, né? E aí eu posso pegar um instrumento de medida que é padrão, que é uma régua no caso, ela é dividida em centímetros, que é uma unidade de medida que a gente usa aqui no Brasil. Dependendo do país, as pessoas não usam centímetros. Mas pra gente, esse aqui é o padrão. E eu vou ver quanto que tem esse meu perímetro. Então, olha só. Toda essa linha que eu tinha medido tá indo do zero, onde eu parei aqui, segurei com a minha mão que eu tinha parado a linha. Não sei se dá pra ver muito bem. Do zero até o 16. Portanto, eu fiz uma medida com uma linha e, utilizando um instrumento de medida padronizado, eu descobri que este tamanho aqui é 16 centímetros. Então, eu vou colocar aqui que eu tenho como perímetro, vou colocar P de perímetro, são 16 centímetros, certo? Esses 16 centímetros, que é o perímetro, a gente obteve fazendo como? A gente foi e mediu, né? Quando a gente mediu, a gente poderia também ter somado. Aqui eu tenho 4, cada quadradinho desse tem 1 centímetro. Eu tenho 4 centímetros aqui. Olha lá, 4 centímetros na minha régua. Aqui também, 4 centímetros. Aqui também. Se aparecer apenas duas medidas, não se esqueçam de colocar as medidas também do lado oposto. Então, este lado aqui de 4 centímetros, ele tem como lado oposto esse outro lado aqui, que tá pro lado de cá. Então, aqui são mais 4. Mesmo que não apareça escrito no problema, a gente tem esse lado de 4 centímetros. Da mesma forma, esse aqui tem um oposto, que também vai ter 4 centímetros. Então, todo quadrilátero, por ter 4 lados, terá 4 medidas. E eu vou ter que somar todas elas para fazer o meu perímetro. Eu medi com a minha linha, tudo deu 16, mas eu posso também escrever que o perímetro ele vai ser a soma de cada um dos lados, esse pedaço, mais esse pedaço, mais esse pedaço, mais esse pedaço. Isso vai ser 4 mais 4 mais 4 mais 4, que dá os 16 centímetros. E como que eu meço a minha área? A área, ela é uma medida de superfície. O que é superfície? É aquilo que está em cima. Então, a minha área já não vai mais trabalhar o contorno. Ela vai trabalhar o preenchimento dessa figura. É isso aqui que está de amarelo. Então, isso aqui é a minha área deste quadrilátero. Como que eu vou medir superfície? O jeito da gente medir superfície não é olhar medidas lineares. Medidas lineares são para os lados e, consequentemente, para o perímetro. A área eu não meço com linhas, eu meço com quadradinhos.
Então, a minha ideia é, para eu achar a superfície deste quadrado, eu vou precisar descobrir quantos quadradinhos de lado 1 centímetro eu consigo encaixar aqui, para montar essa figura toda. Então, aqui tá bonitinho, eu vou colocando os quadradinhos, fica bem fácil de visualizar. Vamos ver quanto que vai dar. Pronto, preenchi essa figura com quadradinhos de 1 centímetro. E agora a gente vai contar quantos quadradinhos de 1 centímetro eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Também tenho 16. Porém, são 16 quadradinhos de 1 centímetro. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou dizer que a minha área... Vou subir um pouquinho aqui. A minha área, ela é 16 centímetros quadrados. Isso aqui significa o quê? Significa que eu estou medindo com um quadradinho. Por isso que eu tenho o quadrado aqui. Porque a minha unidade de medida é o quadradinho. Isso significa que eu tenho 16 quadradinhos, 16 quadrados de lado 1 centímetro. É isso que essa medida representa. 16 centímetros quadrados são 16 quadrados de 1 centímetro. Tudo bem? Mas eu vou ter que ficar encaixando o quadradinho toda vez que eu for fazer a medida de uma superfície? Não. Vamos prestar atenção numa coisa aqui, para facilitar a nossa própria vida. Se eu fizer a seguinte medida, eu conto quantos quadradinhos existem nas colunas, quantas colunas de quadradinho eu vou ter. Eu tenho 4 quadradinhos, são 4 colunas. Em cada uma dessas colunas, quantos quadradinhos eu vou colocar? 4 também. Certo? Então, se eu tenho 4 colunas e cada uma possui 4 quadradinhos, eu vou repetir esses 4 quadradinhos da coluna quantas vezes? Uma aqui, mais uma aqui, outra e outra. Então, se eu multiplicar 4, que é um dos lados, por 4, que é o outro, eu vou obter todos os quadradinhos desse preenchimento. E aí, a gente pode entender que a área vai ser o produto das medidas. Uma na horizontal, outra na vertical. Então, 4 vezes 4, que vai dar 16 quadradinhos de 1 centímetro. Certo? Então, a ideia aqui da multiplicação é porque é quantas vezes eu vou repetir. A gente pode olhar para isso tanto em quantas colunas eu repito, 1, 2, 3, 4. Então, eu repito 4 colunas e cada coluna tem 4 quadradinhos. Ou ao contrário, eu posso pensar que eu vou repetir linhas. Então, cada linha tem 4 quadradinhos. Tô olhando para a linha aqui. Essa linha vai se repetir aqui embaixo, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Então, eu tenho 4 linhas e cada linha vai ter 4 quadradinhos. Essa é a ideia da medição da área. Vamos fazer isso com essas outras duas figuras? Essa daqui ficou muito parecido porque o meu perímetro e a minha área têm o mesmo valor. Então, vamos calcular com figuras que são diferentes. Nesse caso, a gente vai pegar este retângulo aqui e eu vou calcular o perímetro dele e a área dele. Então, vou manter as mesmas cores. O meu perímetro vai ser rosinha e ele é o quê? O contorno, medida linear. Então, não preciso necessariamente medir aqui com a linha, eu posso simplesmente ver. Eu posso medir com a régua, se eu não tiver esses quadradinhos que me auxiliem. Olha, aqui dá 3, são 3 quadradinhos, 3 centímetros. E essa outra medida são, vou colocar do lado de cá, 1, 2, 3, 4, 5, são 5 centímetros.
Só vou colocar essas duas medidas. Como que eu acho o perímetro? O perímetro vai ser a soma dos 4 lados. Eu tenho um lado 3, mas eu tenho outro lado 3. Eu tenho um lado 5 e outro lado 5. Então, vai ser 3 mais o outro lado de 3, o lado de 5 mais o outro lado de 5. Isso aqui vai dar 16 centímetros também. E agora a área. Como que eu vou fazer a área? Eu posso enxergar que eu tenho linhas com 3 quadradinhos. E quantas linhas de 3 quadradinhos eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5. 5 linhas de 3 quadradinhos, eu vou fazer a multiplicação. Ou, ao contrário, eu posso enxergar que eu tenho uma coluna de 5 quadradinhos. E quantas colunas eu tenho? 1, 2, 3. Como a multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, a minha área, ela pode ser tanto 3 vezes 5 quanto 5 vezes 3, dependendo de como eu enxergar isso. É a mesma coisa. 3 vezes 5 ou 5 vezes 3, ambos vão dar, quer ver grande aqui, 15. 15 o quê? 15 quadradinhos de 1 centímetro. Então, vejam que eu mudei o formato da figura, eu tenho um perímetro de 16, porém a minha área agora aqui já é 15. Certo? E vamos para o última figura que a gente tem. Já vou colocando os quadradinhos aqui, para aproveitar que eles já estavam colocados ali. Fica mais fácil de puxar. Aqui eu tenho um retângulo, e quanto que eu vou ter nos lados? Esse meu lado tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros. E este meu lado aqui só tem 2 centímetros. O que está acontecendo aqui? Meu perímetro, vou puxar para cá, é 2 lados de 2 centímetros, 2 mais 2, e 2 lados de 8 centímetros, mais 8 mais 8. Isso aqui vai dar 20 centímetros de perímetro. E a minha área, eu já coloquei aqui, eu posso entender que eu tenho 2 linhas de 8 quadradinhos cada linha, ou 8 colunas de 2 quadradinhos cada uma. 8 vezes 2 ou 2 vezes 8? 2 vezes 8, que é igual a 8 vezes 2, que é igual a 16 quadradinhos de 1 centímetro. E por que eu fiz essas figuras específicas aqui? Porque eu queria mostrar para vocês alguns conceitos que são muito importantes e que caem em muitas provas. De que eu posso ter duas figuras, vou trocar de cor, duas figuras que tenham o mesmo perímetro, olha aqui, 16 centímetros de perímetro nessa figura e 16 centímetros de perímetro nesta figura. Essas duas figuras, elas têm o quê? Mesmo perímetro. Mas e a área? Essa área é 16 e esta área é 15, são áreas diferentes. Sempre que eu mudo o formato, quando eu mantenho o perímetro, eu vou mudando a área. E existe um outro caso também entre essas duas figuras aqui. Eu tenho o caso em que eu tenho áreas iguais, porém perímetros diferentes. Então, o que está acontecendo? A medida desta figura aqui é a área 16, assim como essa. Porém, olha a diferença do formato. Na hora que eu for somar os lados, o meu perímetro está diferente. Então, é possível acontecer as duas coisas. Figuras com perímetros iguais e áreas diferentes, e figuras com áreas iguais e perímetros diferentes. Então, essa era a primeira coisa que eu queria passar para vocês em relação a áreas e perímetros, certo? Sempre pensar que num quadrilátero eu vou ter o lado oposto aqui com a mesma medida, no caso de retângulos quadrados. Depois tem mais uns outros casos que eu vou comentar ainda.
e que área é a multiplicação de duas dimensões por causa disso. Linhas e colunas, para preencher toda a superfície. E perímetro é a soma dos 4 lados, porque ela é uma medida linear. Não esqueçam que as unidades têm que seguir essa indicação. Centímetro linear, centímetro quadrado. Então, eu espero vocês no próximo vídeo com mais coisas sobre geometria.